Olá pessoal, meu nome é Gabriel, sou Head de Inovação da EMAP, que é a empresa pública que administra o Porto de Itaqui. Estou aqui com Alexandre Santiago, que tem uma startup chamada Navalport, que já vocês vão conhecer, uma startup que presta aí vários serviços para o setor portuário. Antes de começar a falar um pouco sobre o que a gente veio fazer aqui, queria agradecer a Smart Media e a Tálamo pela oportunidade. E agradecer também ao Sebrae e ao Neon, esse evento de inovação, que pela primeira vez está sendo aqui no Nordeste, em São Luís. Então, para a gente que está aqui trabalhando com inovação na cidade, é muito importante, é quase um divisor de águas do esforço que a gente faz de trazer inovação, romper as barreiras que isso significa, para o desenvolvimento das empresas, do Estado, das pessoas, formação de pessoas. Então, eu vou contar um pouco para vocês essa jornada de inovação do Porto de Itaqui e da EMAP. A EMAP é uma empresa pública, como eu falei, que administra um porto. Então, hoje, o nosso porto aqui em São Luís é um porto de um perfil muito graneleiro, a gente exporta muita soja, milho, importamos combustíveis, somos um hub de combustíveis, mas também a gente importa os fertilizantes que vão subsidiar toda essa agricultura do estado do Maranhão e de outros estados também. Exportamos celulose, essas são nossas principais cargas, e muita carga geral. Mas, para quem não sabe disso, o Maranhão possui o maior complexo portuário do país em movimentação de cargas. Hoje a gente tem 3 portos aqui, o Porto da Vale, que exporta muito minério, o nosso porto, o Porto de Itaqui, porto público, que é um porto multicargas, e o Porto da Alumar, com toda a operação de alumínio. Então a EMAP, ela cria um programa justamente para a gente aproximar. O Maranhão hoje é o maior complexo portuário do país, mas a gente quer que o Maranhão seja o maior gerador de conhecimento do setor portuário no país. Então é por isso que a gente monta esse programa, que chama Programa Porto do Futuro. Então, quem tiver interesse, sigam as redes do Porto, @Porto de Itaqui, nosso Instagram, nosso site, para conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas. E eu vou comentar um pouquinho sobre elas, para vocês conhecerem. A gente iniciou esse processo com um programa que chama Programa de Residência Portuária. Então, nosso primeiro desafio era, eu quero fazer inovação, mas eu preciso de gente capacitada para fazer inovação, gente disponível para isso, e eu não queria trazer todas essas pessoas de fora do estado do Maranhão. Então, a gente cria esse programa de residência, nós selecionamos numa espécie de trainee jovens recém-graduados. É uma equipe multidisciplinar, então hoje nós temos oceanógrafo, engenheiro mecânico, engenheiro civil, jornalista, economista. Eu devo ter esquecido algum deles, depois eles ficam bravos comigo. Então a gente deu uma formação em inovação para eles, mapeamos os desafios de inovação do complexo portuário, mapeamos mais de 200 desafios, e com esse time eu divido eles em equipes para trabalharem nesses desafios, entregando o resultado para o Porto. Então, esse foi o primeiro passo, trazer gente, formar essas pessoas, qualificar a gente para trabalhar com inovação. Depois, a gente foi atrás do ambiente de pesquisa do Estado, porque existia um gap grande entre o que o Porto fazia, produzia, e o conhecimento que era gerado dentro do Estado do Maranhão. Então, a gente passou a ter editais voltados para a pesquisa, concessão de bolsas de mestrado e doutorado e apoio à pesquisa. Aquele pesquisador que tem um projeto voltado para o setor portuário, ele submete esse projeto via edital e a gente monta uma banca de avaliação. Então, temos os avaliadores, nós temos uma parceira nesse projeto que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, então a gente traz os consultores da DOC, da FAPEMA, nossos especialistas no Porto, avaliamos esses projetos. E se o projeto for de interesse nosso e da sociedade, a gente apoia com recursos, com bolsa, equipamento. Então, a gente foi fechando aí 2 abas, a inovação interna, com os nossos residentes, e a inovação com a universidade. Então, dentro desses projetos hoje, o Porto de Itaqui tem mais de 200 pessoas atuando diretamente com pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor portuário no Maranhão. Então, isso é um feito. Esse programa iniciou no segundo semestre de 2021, os residentes chegaram em janeiro de 2022 e hoje já tem mais de 200 pessoas atuando com pesquisa, aproximando a Universidade do Porto, com resultados consideráveis. Eu tenho projetos voltados para mudanças climáticas, para a infraestrutura portuária com as defensas marítimas, a corrosão de concreto, cadeias produtivas. Então, são diversas frentes, áreas de trabalho
que a gente incentiva através da pesquisa também. E aí o que faltava para a gente, Alexandre, era a inovação aberta. A gente tem os residentes, tinha pesquisa, mas não tinha toda a ambiência com as startups dentro do Porto, né? Então a gente inicia um processo, começamos a realizar alguns eventos com startups, a ir para os eventos, né? Então a gente se conheceu nesses eventos aí, né, do setor portuário nacionalmente. E agora, né, a gente tem 2 projetos específicos voltados para a inovação aberta que serão lançados no segundo semestre. Um é uma residência tecnológica, que esse é um nome provisório, porque a gente ainda está desenhando um programa, mas a gente quer formar jovens na área de tecnologia no estado do Maranhão, né? Existe uma necessidade muito grande de pessoas capacitadas para trabalhar com tecnologia. Esse pessoal muitas vezes vem de fora, então a gente está formando parcerias para isso, mas a gente quer formar jovens, egressos das escolas públicas em programação, para atuarem nas empresas de São Luís, o Complexo Portuário, etc. E um programa voltado para as startups. Então, hoje existe um mapeamento feito que apenas 25 startups do cenário nacional estão em operação no setor portuário, né? Vocês são uma delas, né? Sim. E a gente quer fomentar, quer ajudar a criar novas startups dentro do estado do Maranhão, que conheçam o complexo portuário, que tenham capacidade de resolver problemas e desafios do complexo e que se transformem de fato em empresas, gerando emprego, renda para o estado, né? Então, basicamente essa é a nossa jornada, né, de inovação ali dentro do Porto. Bem resumidamente, foi quase um pitch, foi um pouco mais que um pitch, né? Foi rápido, mas é isso que a gente tem feito, né? Aí, bom, acho que agora tu te apresenta também e fala um pouquinho sobre a tua, muito tua bom, empresa. muito bom, Gabriel, muito bom mesmo. Meu nome é Alexandre, né? Eu sou da Navalport. A Navalport é uma startup focada exclusivamente em inovação portuária mesmo, né? Principalmente na parte aquaviária, na parte molhada da operação. A gente é lá de Recife, então é um orgulho poder estar participando de um evento tão relevante aqui no Nordeste, né? Aproveitar o ensejo aqui também para parabenizar o Sebrae, para parabenizar principalmente também o pessoal da nossa área, né? Os postos que estão aqui. A gente está com o Itaqui aqui, está com o pessoal da Alumar, com o pessoal da Vale. Então, pô, tá com 3 postos de um evento aqui do Maranhão, os 3 postos do Maranhão, realmente mostra, fala muito sobre o momento que eu acho que a gente vive no nosso segmento portuário mesmo, né? Porque o segmento portuário, ele sempre foi muito conhecido por estar um pouco defasado em questão de tecnologia, né? Sempre foi muito difícil, como startup, até uns anos atrás, ter acesso ao porto, conversar com o porto. Antes, o porto é um segmento que se lidava muito somente com as corporates, né? Lidava muito com empresas consolidadas, algumas dezenas, às vezes até centenas de anos já nessa operação. E com todo esse movimento de inovação, que o Porto de Itaqui é um grande exemplo, que está encabeçando esse movimento no time de agora, né? Tem o Porto de Santos também com as parcerias técnicas. Está sendo muito bom vivenciar isso como startup do nosso lado, entendeu? E aproveitar também para falar um pouco do que a gente faz. É isso que eu ia te perguntar. E vocês fazem o quê? Eu acho que você fica curioso. Exato, porque está muito bom viver, mas tem que dizer o que é que você faz também, né? Então, hoje a gente foca principalmente em duas soluções, né? Que elas trabalham em certa sintonia, mas elas também são independentes. A primeira solução nossa é uma solução que ela foca na segurança de atracação dos navios. Como eu não sei se o público que está assistindo a gente aqui está bem familiarizado com a operação portuária, a atracação do navio é basicamente quando o navio ele vai estacionar ali no porto para fazer a operação de carga ou descarga dele. E a gente considera que esse é o momento mais sensível da operação portuária, né? Porque é o momento que corre mais riscos, não necessariamente é um momento que contém muitos riscos, mas corre mais riscos os maiores ativos da operação portuária, que é o próprio navio, a própria embarcação e a infraestrutura de cais, né? As pessoas que estão ali, as vidas que estão ali. Então, hoje essa manobra ela é feita com um pouco assim de tecnologia, normalmente são tecnologias como o PPU, que fica ali na competência da praticagem, então a própria tecnologia interna do navio, mas o que a gente oferece é um sistema de auxílio a essa atracação, né? Então, basicamente, esse sistema ele é composto por 2 lasers que eles são dispostos nas extremidades do cais e eles medem a velocidade de aproximação de proa e de popa do navio. Então, garantindo que essa velocidade de aproximação, quando ela efetuar o primeiro toque na defesa, a defesa é o sistema de amortecimento, que vai receber esse navio que está estacionando, né, atracando, seja dentro dos limites de segurança da defesa, a fim de evitar qualquer tipo de dano, cisalhamento, até mesmo de colapso imediato, dependendo da força desse impacto, né? Para ter uma noção, a gente estava conversando essa semana, para substituir uma defesa, né? Às vezes o sistema de defesa ele é composto por 4, 5 defesas.
Uma defensa dessa chega a custar, para substituir totalmente, até R$300 mil. Né? Sem contar os danos que pode ter na infraestrutura de cais e principalmente sem contar que quando eu tenho uma defesa danificada, ou quando eu tenho o meu cais danificado, o meu berço fica parado, né? Então eu vou ter uma seção de rendimentos ali que, dependendo da minha carga, de movimentação diária, pode variar de 60 a $300 mil dia. Vou estar deixando de faturar porque o meu berço ficou indisponível, né? Então, apesar de ser uma solução focada na segurança, quando a gente tem uma operação mais segura, a gente também tem uma operação mais eficiente, não é? Então, o que a gente faz? A gente mede essas velocidades, a gente tem um display LED, que ele faz essa demonstração visual para o prático e para o pessoal de campo. Então, sempre que essa velocidade está acima do que foi estabelecido como parâmetro de segurança para aquela defesa, o display ele fica vermelho. A gente também tem uma aplicação que fica disponível em dispositivos mobiles para poder acompanhar toda a animação, todas as grandezas de velocidade, de distância, e que também notifica sempre que algum desses parâmetros é excedido, né? Então, garantindo que todos os ativos que estão ali, principalmente o bem-estar das pessoas que estão no cais, vai ser salvaguardado na nossa operação. E a nossa outra solução também é uma solução focada mais na parte de gestão portuária, né? Então, acho que todo mundo, principalmente quem é da área portuária, sabe o quão complexo é o workflow, né? O fluxo de trabalho da operação. Então, para um navio que chega, para um navio que sai de um porto, eu tenho que me comunicar com armadores, com agências portuárias, com terminais portuários, operadores de carga, com a autoridade marítima, com a autoridade portuária. E essa comunicação, para onde 99% dos portos, ela é fragmentada. Então, eu tenho que falar com você, que você vai ligar para não sei quem, que vai me dar uma informação, que às vezes a informação já está até defasada. E com esse telefone sem fio, com esse fluxo de comunicação fragmentado, né, e disperso, a gente acaba gerando muito ruído informacional. E ruído informacional, na nossa operação, significa ineficiência, significa tempo de espera a mais, significa tempo de ociosidade a mais, e que são tempos muito relevantes, né? Às vezes a gente fala de um dia de espera de um navio desse, essa diária pode custar até R$30 mil, um demurrage desse, né? É um player muito relevante, que eu acho que é prudente não falar o nome dele aqui, mas isso é um dado de 2014, tá? Que era o player que, na época, pagava o maior demurrage do Brasil. Por ano, ele tinha um custo de R$300 milhões no demurrage, em 2014. Hoje eu não sei se aumentou ou se diminuiu, né? Mas para ver o quão relevante é que a gente seja capaz de podar esse mato que a gente tem. Então, um exemplo muito bom que a gente gosta de dar é que quando você pergunta, muitas vezes, para um porto, qual é o seu tempo pré-operacional, né? Que é quanto tempo o navio ele demora desde que ele está atracado até começar a operar de fato. E qual é o seu tempo de pós-operação? Que é quando o navio ele termina a operação, mas ele ainda toca o plano de espaço ali de forma ociosa, né? Sem operar. Então, muitos portos hoje não monitoram esses tempos. Então, eles sequer ainda sentiram qual é o peso dos tempos ociosos e, de certa forma, da ineficiência que eles podem estar lidando ali no dia. Então, a gente gosta de dar um exemplo de quão relevantes esses tempos são. O Porto de Roterdã, que é um porto de referência mundialmente de inovação, eles tinham o tempo de pós-operação médio de 45 minutos, que já é um tempo assim, excepcional. Aqui no Brasil, os portos que a gente conseguiu coletar essa informação, que a maioria dos portos sequer tem essa informação, a média fica ali nas 5, 6 horas do tempo de pós-operação. E a intenção do Porto de Roterdã é diminuir de 45 para 30 minutos. E o que eles fizeram, eles criaram basicamente, foi mais complexo do que isso, né? Mas basicamente um grande grupo de WhatsApp que integrava todos os players que participavam ali daquela pós-operação. E ele foi investido 4 milhões de euros para criar essa tecnologia e eles conseguiram, de fato, diminuir o tempo para 30 minutos. Então, a gente vai diminuir de 6 horas para... Se a gente diminuir de 6 para 3, a gente vai ter um ganho, um mato muito alto para a gente contar, não é? Então, o que a gente faz para solucionar essa dor do porto, a gente tem o Port Insight, que é o nosso produto, que a gente integra desde tecnologias de antena IS, né, que são basicamente como se fossem GPS do navio, e a gente consegue identificar todos os navios de interesse do porto que chegam, por exemplo, na área de estacionar, que seria o fundeio, por exemplo. Então, a gente já sabe quais são os operadores que vão participar daquela viagem. Sim. Isso a gente está no Porto de Santos hoje, desenvolvendo em conjunto com o Porto de Santos. Então, quais operadores que vão participar daquela viagem, quais a agência marítima responsável por aquilo, para que terminal ele vai, qual o time da autoridade portuária vai lidar com aquilo. E a gente automaticamente, pelo dúvida daquela embarcação, que seria o documento único de viagem, né, que é o documento que caracteriza aquela viagem daquele porto, aquela operação, a gente cria um grupo de trabalho ali. Então, eles vão poder se comunicar em tempo real ali. Então, qualquer demanda, qualquer mudança de agendamento, por exemplo, veja que meu navio vai atrasar. No grupo, automaticamente, ele recebe aquela notificação. Meu navio chegou no fundeio. Eu aviso naquele grupo, meu navio está no fundeio de fato. Meu navio saiu para manobrar. Eu aviso para todo mundo. O time de amarração está em campo. O que pode acontecer, por exemplo, acontece com alguma frequência, do navio chegar no berço e o time de amarração não ter sido avisado. Sim. Tá entendendo? Então, aí já vai ser mais 1 ou 2 horas de tempo, ineficiência. Né? Exatamente.
Então, a intenção é que com essa integração a gente possa trazer uma qualidade de eficácia muito próxima, o mais próxima possível dos postos de fora. Não é? Sim, para o pessoal saber, vocês estiveram segunda-feira, né? Segunda ou terça-feira no Porto de Itaqui, já fizeram testes da tua primeira solução, que é a atracação dos navios, né? Isso. E foi o primeiro, inclusive, porque essa solução móvel, normalmente os berços são fixos, os lasers são fixos aos berços, né? Mas a primeira atracação feita no mundo, com os lasers móveis, né? Quer dizer que eu posso fazer uma atracação nesse berço, levar para o outro, etc. Foi feita segunda-feira lá em Itaqui. Então, já fomos o primeiro no mundo. O primeiro no mundo, algo, exatamente. E eu queria comentar contigo que dentro desse ambiente da pesquisa, a gente tem uma pesquisa aplicada voltada justamente para fazer manutenção preditiva das defensas. Para eu saber exatamente o impacto que está sendo realizado com o tempo das atracações das defensas e eu possa fazer a manutenção dela antes dela quebrar e eu ter que parar um berço, paralisar um berço para fazer a manutenção, né? E não perder esse tempo. Primeiro é o tempo do berço sem atracação e depois eu chegar a quebrar, a romper a defensa, que vai ser mais caro do que se eu fazer a manutenção antes dela romper. Então, assim, as coisas vão se conectando, né? Eu queria te perguntar assim, você já está há algum tempo, a tua startup está há quanto tempo no mercado? A gente está no mercado desde 2019. 2019. Mas a startup existe de fato desde 2015. Pronto, então são 2015, 8 anos aí quase, né? E num setor que ele não é o setor mais aberto, digamos assim, ou mais tecnológico, como você comentou, né? Então eu queria que você, assim, dentro da tua visão, como foi esse teu processo de vocês para conseguirem entrar dentro do setor portuário? E para as pessoas que escutam também, a gente acabou de falar, nós vamos lançar um edital voltado para a aceleração de startups no Maranhão. O que você diria assim, bom, eu sou uma pessoa, estou na universidade ou estou com uma empresa e quero atuar no setor portuário, qual foi o teu aprendizado nesses anos? O que você sentiu de dificuldade? Assim, acho que isso é importante. Não, então, posso dizer, como falei no começo, era muito difícil ter acesso aos portos, principalmente, nessa época de 2018, 2017, porque era sempre muitas portas fechadas, né? A gente chegava e Porto, a gente fala internamente lá na Navalport, que nessa época Porto não conversava com startup, né? Sim. Então, foi muito difícil para a gente poder criar para a gente poder se posicionar, tá entendendo? Como uma empresa séria, inclusive para a gente, muitas vezes, para a gente poder conversar com o Porto, a gente não dizia que a gente era startup. Sim, tá, porque existe esse, né, tá martirizada a coisa, startup, a pessoa não sabe o que é. Hoje é buzzword, é bonito ser startup, não tá na moda. Mas na época a gente evitava falar isso, entendeu? A gente era uma empresa de tecnologia, de projeto, né, que ia oferecer aquela solução ali, aí tem até alguma chance de ter uma abertura. De uma reunião, né? Ele entrava no nosso site, viu que o site era bonito, era organizado, não sei o que, pô, deve ser uma empresa séria, uma empresa grande, não é? Como startup não pudesse ser séria também, né? Não é uma aventura. Mas eu acho que o grande turning point que os portos se abriram para isso foi realmente essa consciência de que inovar não é uma possibilidade, é uma obrigação, entendendo? Então, o segmento que não inova, a operação que não inova, ela se defasa, tá entendendo? E acho que também houve também uma mudança de cultura dentro dos portos, que foi um trabalho interno, principalmente do pessoal de inovação, né, do pessoal que está sendo criado diversos comitês agora, e que disse, poxa, onde é que está acontecendo essa inovação? Não é? Onde é que eu posso buscar essa cultura, essas soluções inovadoras? Onde é que eu posso buscar que meu porto ele tenha acesso ao que está acontecendo de melhor na tecnologia mundial? E aí, então, que os portos começaram a se abrir. A gente tem alguns exemplos muito legais, como, por exemplo, alguns grandes corporates do segmento, como o Wilson Sons, como Porto do Açu, né? Que criaram ali o Hub Marítimo Portuário lá no Cubo. Não é? Então, para a gente foi muito importante também entrar no Cubo. Foi a partir do Cubo que a gente teve acesso ao Porto de Santos, por exemplo. A gente se conheceu lá, numa reunião, então, e rapidamente a gente viu que a nossa solução tinha muito afeto com as demandas deles. Inclusive, a primeira vez que a gente foi lá no Porto de Santos, eles tinham um quadro lá desenhado, e nesse quadro tinha uma tela que eles desenharam, exatamente igual a tela que a gente tinha. Então, isso num quadro de caneta. Assim, de caneta, isso mesmo. Então, assim, foi muito legal, e a abertura que a gente tem hoje, justamente, a gente acabou tendo essa possibilidade de se posicionar bem, porque quando essas corporates, como o Porto de Itaqui, por exemplo, como o Porto de Santos, como a Wilson Sons, como o Porto do Açu, eles chancelam o trabalho das startups,
a gente tem a possibilidade de se posicionar também dentro desse mercado. Exato. E para que as pessoas que participam também desse mercado enxerguem que as startups não é um bando de aventureiro. São profissionais sérios que estão trazendo soluções sérias e soluções que vão trazer ganho para o negócio. Então está num timing perfeito, está num timing muito legal mesmo trabalhar nessa área. E a gente vê as mudanças realmente trazendo surtindo efeito. Eu acho que os portos entenderam assim, muito do porto é a questão da agilidade do processo portuário. Então, quanto mais informação você tem, mais ágil passa a ser o teu porto. Então, esse universo de dados que muitas vezes não eram compilados, a gente não sabia, né? Você comentou, olha, tantas pessoas envolvidas nesse processo e a informação se perdendo. Então, a partir do momento que você transforma todos esses dados em informação, você começa a entender, legal. Né? Bom, meus berços ficaram sem atracação durante tantas horas porque essa máquina aqui quebrou. Mas se eu não tenho controle para saber que né, eu não vou arrumar essa máquina, então assim, eu preciso saber exatamente por que meu porto para, por que a operação atrasa, por que eu tenho muito dano nas defensas e assim por diante, para poder ter ações que vão fazer com que a minha operação seja otimizada. Então, às vezes, com a mesma linha de cais, o Porto Itaqui atracou no passado 998 navios, né, os 9 berços que a gente possui. Então, a gente, com essas soluções, a gente pode atracar mais navios com a mesma linha de cais, né, ao mesmo tempo, né, porque a gente começa a dar agilidade para as operações, que eu acho que é muito o que a inovação faz, né? Exatamente, então, exatamente. O processo, assim. Exatamente. Tu falaste uma coisa muito interessante agora também, que a gente leva muito em consideração, não é? Que dado sem inteligência é ruído. Exato. Não é? Então, para que a gente possa transformar esse dado em informação, a gente precisa utilizar essa inteligência. Não é? Então, e é muito a partir disso que acho que inclusive a maioria das startups trabalha, de trazer inteligência de como utilizar dados que você já tem no seu porto, de como utilizar, talvez de melhorar o fluxo desses dados, né? De você poder ter uma janela única de informação, que é o que a gente faz no Portside, por exemplo, e aí você ser capaz de, com os mesmos recursos, vamos dizer assim, né? Com os mesmos ativos que você tem, não vai ter que aumentar a sua quantidade de berço, não vai ter que comprar novas máquinas, não vai ter que, sei lá, aumentar o número de operadores. Não, somente utilizando os meus dados com inteligência, eu vou entender ali quais são os meus gargalos e eu vou poder ser capaz de atacar mais navios nos mesmos ativos, nos mesmos recursos que eu tinha no ano passado. Assim, uma coisa que eu noto, e até já é um recado para quem escuta, o porto não é um ambiente mais aberto, né? Por exemplo, aeroporto, né? Todo mundo viaja de avião, então uma pessoa interessada em inovar na área de aeroportos, ele viaja, ele olha, ele passa por aquilo. E porto não, o porto é muito difícil. Quem vai num porto cotidianamente é só quem trabalha lá, né? Sim. Então, a gente criou dentro desse nosso programa, Porto do Futuro, esse programa de inovação, junto com também a comunicação da empresa. Então, a gente tem um programa de visitas primeiro. Então, toda pessoa que quer conhecer o Porto do Itaqui pode entrar no site, se inscrever no programa de visitas e ir fazer uma visita. Legal, né? legal. Vai entender o porto, vai ouvir, né? E depois vai conhecer a linha de cais. E para pesquisadores e startups, a gente tem um sistema diferenciado em que a gente conecta essa pessoa com a necessidade dela. Então, todo pesquisador que está escutando a gente, eu tenho uma ideia de pesquisa, queria saber como funciona esse monitoramento ambiental no porto, ou a atracação desse tipo de carga, o que vocês fazem com tal resíduo. A gente agenda, faz a ponte entre a startup ou o pesquisador com a área específica da empresa ou com a empresa. Porque muitas vezes o pessoal também confunde a administradora, né, a empresa pública que administra, como se a gente operasse tudo ali. A gente não opera as cargas, né? A gente, fazendo um paralelo, é como se a EMAP fosse a infraero de um aeroporto. Né? Então, a gente mantém a infraestrutura funcionando. Então, lá dentro você tem 11 operadoras, muitas agências marítimas e todos os participantes que arrendam espaços, né? Então, a gente também faz isso, porque às vezes a solução da pessoa não é para a EMAP, a Autoridade Pública Portuária, mas ela é para uma empresa que faz tancagem ou que movimenta fertilizantes, etc. Então, a gente também faz essa ponte. Então, todo mundo interessado, eu tenho um projeto de pesquisa, quero ver como isso pode ser aplicado no porto, pode procurar a gente, né? Porque a gente vai colocar as redes do porto aqui na descrição aqui do vídeo, do podcast. Então, o pessoal pode entrar em contato, a gente consegue ajudar, consegue fazer a ponte, né? Então, acho que isso é importante comentar também, porque parte do processo, às vezes, a pessoa desenvolve uma solução toda complexa e vai me apresentar. Fala, o pessoal faz muito projeto de pesquisa
ou startups voltadas para água de lastro, né? Sim, e vão me apresentar. Eu falo, olha, legal, excelente, pode ser que seja viável de um ponto de vista econômico, mas eu não sou responsável pela água de lastro. Isso quem faz é a capitania dos portos. Então, esse entendimento dos atores é muito importante, né? Que justamente por a gente ser do setor portuário mais fechado, as pessoas muitas vezes não têm. Então, primeiro eu queria dar esse recado de deixar isso, né? Deixar aberto, né? Para quem quiser conhecer. A gente está disponível. A gente, com esses editais que a gente vai lançar, né? Agora está previsto para segunda quinzena de junho, máximo começo de julho, a residência portuária e inovação. Então, todo jovem, me graduei em até 3 anos de graduação, ou seja, recém-graduado, né, uma espécie de trainee. A gente vai lançar um edital agora, uma bolsa de R$ 4.500. A gente vai formar essa pessoa em inovação no setor portuário. Poxa, que legal. Então, você vai receber 2 anos de formação, desenvolvendo projetos para o setor portuário, e depois vai para o mercado de trabalho. Sensacional. Só que com uma residência, não é uma pós-graduação, uma residência, você vai estar lá dentro. Então, esse edital, ele está para sair, vai sair final de junho, começo de julho, né? Então, é amplo para qualquer área de formação, mas que tenha conectividade, né? Então, eu citei várias. E o edital de apoio à pesquisa, né? Para os pesquisadores montarem os projetos e submeter, a gente também lança agora, no final de junho, começo de julho. Então, lançando esses editais, o outro trabalho é fazer uma grande campanha para trazer todas essas pessoas para o porto, para que os projetos que elas, né, a proposta de projeto já seja pertinente e alinhada, que tipo de silo a gente tem, o que a gente movimenta container ou não, como funciona o processo, que tipo de cabo a gente usa. Então essas perguntas são importantes que os pesquisadores façam para o projeto vir alinhado com a realidade, com aquilo que a gente faz, para que a pesquisa seja aplicada. E já julho e agosto a gente vai lançar o edital do prêmio, um edital de apoio à pesquisa para o nível médio, que outra coisa que a gente nota é a gente ataca na universidade. Às vezes aquele aluno já passou por um processo de alguns semestres na universidade sem conhecer o setor portuário. Então ele já tem o projeto de pesquisa, o TCC, as linhas de pesquisa dele montadas e aí vem, né, aí que o setor portuário às vezes entra tarde no processo formativo dele. Então a nossa ideia é que no nível médio a gente já tenha programas e projetos de pesquisa. Hoje o Maranhão tem IEMAs, IFMAs e escolas SESI e escolas de nível médio com grandes programas de inovação, de robótica. A gente quer trabalhar já com a garotada para que quando ele entre na universidade ele saiba o que é o Porto de Itaqui, o que é a Vale, o que é a Lumar, o que a gente movimenta, as oportunidades de emprego e comecem a imaginar uma carreira dentro do setor portuário. É muito comum, a gente vai no complexo e o pessoal que está lá não é do estado, as empresas têm que trazer de fora pessoas que já tiveram uma experiência. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para tu. É difícil de conseguir pessoas que estão qualificadas ali para trabalhar dentro de um porto, que têm experiência nessa área? Porque pelo menos do que eu vejo, existem, pelo menos do que eu percebo, poucas pessoas se formando de fato nisso, né? Não necessariamente em engenharia naval, especificamente, mas que têm especializações em operações portuárias. Como é que é para você fazer você trazer as pessoas para o porto? Exato. Assim, a dificuldade não é pessoas capacitadas ou bem informadas. Acontece que essas pessoas são capacitadas e bem informadas em outras áreas e não na área portuária. Então, muitas vezes a empresa, eu quero alguém especialista aqui, que conheça de planejamento portuário. E aí, muitas vezes, ele tem que buscar fora ou que conheça da operação portuária. Então, por isso é importante o processo de, ao longo do processo formativo da pessoa, ela estudar portos, que isso entre na grade curricular deles, que eles, as universidades têm feito muito isso, de ensinar os alunos já com problemas reais, que esses problemas sejam problemas portuários. Então a gente tem feito muito isso, para que quando ele entre no mercado de trabalho, passe por uma entrevista, por exemplo, eles já estejam conectados. Existe uma dificuldade hoje nisso, assim. Então, e muito mais em inovação. Eu quero um especialista portuário em inovação. Aí é difícil encontrar. Então, parte desse nosso trabalho é atacar o nível superior, o nível médio, ir para formação interna e esses editais voltados para as startups, para movimentar. Então, nós vamos ter uma agenda de eventos com startups, que vocês com certeza vão estar com a gente nessa agenda. A participação de todas essas startups que estão no Cubo Itaú. Para quem não sabe, o Cubo é um hub aí de startups que funciona em São Paulo. O primeiro hub marítimo portuário do Brasil, né? E eles têm um eixo marítimo portuário.
Então, que a gente conecta bastante com eles. Então, Sim. é isso. Que legal, que legal. Que legal. Isso foi bastante interessante tu falar, porque muitos amigos meus perguntam, né? E aí, como é que eu faço para trabalhar em público? Eu digo, cara, se não for concurso público, eu não sei qual é o outro meio, não. Eu não sei. E aí as pessoas procuram muito a EMAP, a Autoridade Portuária, mas dentro do Porto são centenas de empresas, centenas. Então, o foco não é bem a autoridade pública, e sim todas essas empresas que estão alocadas ali. Com certeza. Porque, até o que você falou também mais cedo, né? De que a pessoa tem uma solução, mas a solução pode ser ali para a pessoa que faz tancagem, para a pessoa que talvez faça ali, sei lá, uma amarração, qualquer tipo de coisa. E ela sempre concentra essas demandas já achando que é autoridade portuária, responsável por aquilo, né? E a questão de você poder trazer, fazer essa conexão dessas pessoas, é trazer o ganho sistêmico também para a operação, né? Porque quando você otimiza uma operação, você sendo um amarrador, sendo uma pessoa responsável ali, sei lá, pela carga e pela descarga, você está melhorando a operação como um todo, de fato, né? Então, talvez seja interessante também, que é o que vocês pretendem fazer nesse próximo edital, né? Que é trazer esse pessoal também para poder conhecer essas demandas, né? Já ter uma dor específica de um player lá dentro e poder conectar com alguém que resolve, etc. A solução de vocês começaram aplicando ela em Suape, em Pernambuco, ou foi porque vocês são de lá, né? A de atracação, tu fala? Sim. A de atracação, na verdade, o meu sócio, ele foi a primeira pessoa, ele instalou o primeiro sistema de atracação fixo aqui no Brasil. Né? Que foi um sistema importado, caríssimo, que não foi bem tropicalizado, dava um problema e tal. Ele foi responsável somente pela instalação, né? E aí ele passou alguns anos instalou isso acho que em Suape, no Tebá, instalou até em Itaqui, inclusive, também, acho que 20 anos atrás. E aí ele pegou muito know-how nessa área e abriu a própria empresa, né? Desenvolveu a própria tecnologia, arrumou um sócio para desenvolver essa tecnologia em conjunto, só que agora é uma tecnologia com muito know-how, tropicalizada, conhecendo a operação brasileira, e foi assim que começou mesmo a gente fazer essa solução. Excelente. Já me avisaram aqui, Alexandre, que o nosso tempo acabou. Então... Não acabou? Acabou. Ah, já? Falaram assim, o teu tempo acabou. Eles falam que ia ser rapidinho, eu fiquei pensando que ia ser mesmo, mas foi. Vocês falam demais, já me avisaram aqui, né? Então, assim, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez, né, os organizadores desse podcast, dizer que o Porto de Itaqui está de portas abertas para todos aqueles que queiram pesquisar, empreender, conhecer o Porto, saber dos nossos desafios. Todos os nossos editais são públicos, então acessem nosso site, nossas redes, as redes também da Fundação AFAPEMA, que é a nossa parceira, e venham com a gente, Porto de Itaqui inovar. A gente está com o stand aqui, então venham para o Neon, né? Neon até hoje às 8, né? Então venham para o nosso stand para conhecer, lá a gente também pode explicar. Nós estamos com uma programação de apresentação das nossas soluções aí que a gente vem desenvolvendo. Então, estamos sempre abertos e à disposição. Legal. Aproveitar também aqui para quem tiver a oportunidade, vá conhecer o Porto de Itaqui. Conhecer o Porto pela primeira vez é sempre muito impactante, né? Os navios eles são muito maiores do que parecem no filme, etc. E sigam a gente também, sigam a Naval Porto lá no LinkedIn, troquem uma ideia com a gente, tal, vamos trocar umas figurinhas e a gente pode conversar melhor sobre qualquer assunto. É isso, gente. Obrigado. Valeu.